Opa, voltei de volta. Então, vamos direto aqui para a prática e vamos já fazer não só um exemplo, mostrar como é que funciona, mas vamos fazer um trem real que vai funcionar na máquina de verdade e vamos fazer o trem funcionar. Primeira coisa que eu vou fazer, ver aqui, meu simulador tá startado, então eu consigo simular aqui. Essa aqui é uma máquina que eu estou montando, ela vai funcionar aqui em sequência. Aqui, ó, primeiro ela tem a esteira do alimentador, um robô, a esteira de retirada, uma virada de placas, o elevador de tábuas, a esteira de saída. Eu já fiz aqui a esteira de saída e eu quero fazer agora o elevador aqui. Só que antes eu quero fazer uma coisa que no Delta não tem. Eu quero criar um, um temporizador retentivo, mas eu quero que ele faça o seguinte, muito específico. Eu quero que ele, quanto tiver o pulso de entrada, ele também fecha a saída. E quando terminar o pulso de entrada, ele também termina a saída. Deu para poder entender como é que é o funcionamento? Se não deu, a gente vai fazendo junto aqui. Outra coisa, eu estou fazendo isso aqui ao vivo. Eu não fiz e testei antes, não fiz o teste, simplesmente estamos criando junto e vocês vendo tudo que acontece. Então, se der certo, vocês vão ver dando certo. Se tiver algum erro, vocês vão ver consertando os erros também ao vivo. Então, eu vou dar o nome dele de temporizador tempo underline retentivo. Beleza. Vou iniciar e eu vou criar ele em texto estruturado, porque para bloco de função eu acho muito bom e eu gosto muito. Primeira coisa que a gente faz para poder criar aqui um, um programa. A gente vai pegar duas barrinhas, você consegue botar os comentários. Aqui vai ser as condições de acionamento. Condições de contagem. Acionamento de saída. Isso aqui são tudo comentários, isso aqui não faz parte de código nenhum. O que eu quero fazer? Beleza, antes de eu fazer toda a regra de negócio, vamos colocar o que eu quero fazer. Eu vou ter um input, uma entrada. Enquanto essa entrada, eu tenho duas opções que eu posso fazer aqui. Ó. Eu posso fazer ele desligar a própria entrada que colocou ele, ou simplesmente ignorar mesmo que o pulso continue. A princípio eu vou fazer que ele desliga a entrada. Então se eu setar, ele mesmo reseta a entrada que colocou ele. Beleza, decidi agora fazer desse jeito. Então esse aqui é o acionamento. Vou dar o nome de acionamento e vou falar que é de um tipo booleano. Beleza. E eu vou colocar também a minha saída. A minha saída, que é também do tipo booleano. E a minha saída, ela é simplesmente uma saída mesmo. Ela não tem nada vinculado. Eu vou colocar o meu pulso. Meu pulso. Deixa eu ver se eu consigo. Ele é do tipo booleano. Eu não posso escolher o endereço aqui. Ele é do tipo. Se eu colocar entrada, ele deixa? Não, isso aqui tudo é só no automático. Então,
Isso aqui não vai funcionar. Vou fazer aqui um if. Vou apagar aqui o elif. Eu vou começar fazendo um teste. SM405. Se SM405 for igual a true, e um i é um e comercial. Ou simplesmente melhor você escrever um end. Dá na mesma, também funciona. Em acionamento foi igual a true. O tem apagou, não foi? Beleza. Vou colocar saída igual a true. Opa. Saída igual a false. Saída igual a false. Só que é o seguinte, o 405 ele é muito rápido. Deixa eu puxar aqui para vocês verem o que é que eu estou fazendo. Cadê lá o 400, passou 300, estamos chegando, 300 e pouquinho, 400. 405, ele é um pulso de 100 milissegundos. Eu vou usar então o 408. 408 ele fica durante um pulso de 1 segundo em on e 1 segundo em off. Tá, vou usar o 408 para fazer um teste. Eu ainda não estou colocando tudo para funcionar. Quase morrendo, mas vida que segue. Eu ainda não estou fazendo funcionar tudo aqui para vocês verem. Tanto é que eu vou tirar isso aqui fora. Não, deixa aqui mesmo. Vamos compilar, ver se tem um erro. 0 erros. Então, vou abrir aqui uma sequência e vou criar aqui embaixo para teste esse tempo retentivo aqui. Isso aqui é um teste. Ele foi criado. Eu vou colocar aqui um M85. Tirei da minha cabeça. Um M65. Também tirei da minha cabeça aqui porque não tem nada demais neles. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou descarregar ele aqui para o simulador. Primeiro eu tenho que escolher o simulador. Cadê esse simulador? Simulador de AS. Está aqui. Vamos descarregar. Descarregando. Descarregou. Vamos ficar online. Vamos botar para rodar. Se eu acionar isso aqui, ele tem que pulsar. 1 segundo pulsa, 1 segundo pulsa. Beleza. Validamos a nossa lógica. Então quer dizer que ele está aceitando ali o pulso de 1 segundo. Então quer dizer que se eu passar isso aqui para 7 e descarregar de novo, ele vai piscar mais rápido. Correto? Todo mundo compreendendo? Eu não tenho retorno de vocês, mas eu acho que vocês estão compreendendo. Então, se eu der o 7 aqui, vai piscar mais rápido. Beleza. Por que eu fiz isso? Agora eu vou explicar o seguinte. Por que eu fiz isso aqui desse jeito? Para poder validar o meu conceito.
que eu quero fazer? Eu quero um pulsador aqui dentro e um contador. Sempre que a minha saída de acionamento estiver ligada, vai acontecer isso aqui. Ó. Deixa eu colocar aqui a saída ligada. Já vou até fazer a saída aqui de uma vez. Criar aqui. Ó. Sempre que a minha saída acionamento for igual a verdadeiro, eu quero a minha saída igual a verdadeiro. E quando ela for falso, eu quero a minha saída falso. Só que não é só isso, porque senão seria um pulso direto, não teria lógica nenhuma. Eu quero AND. Agora eu vou criar uma variável interna aqui. AND contagem. Opa, não pode ter espaço. Não estourou. Não estourou. Só estou, porque senão fica muito grande aqui os coisas. Booleana. Beleza. Então, contagem não estourou. Igual a true. Então, se essas duas condições estiverem satisfeitas, simplesmente eu vou dar um pulso aqui, a saída fica verdadeira ou a saída fica falso. Então vamos voltar aqui em cima agora. Eu quero que ele conta numa base de tempo de 5. Aí agora eu quero fazer o seguinte, eu quero testar. Se esse SM05 for igual a verdadeiro e o acionamento for verdadeiro, só que agora eu quero fazer o seguinte, eu quero perceber que eu estou passando por uma borda de subida. Isso aqui na linguagem ACT. O que eu vou fazer? Eu vou criar a minha borda. A minha borda. Eu quero saber se isso se é minha borda também. AND foi igual a falso. Borda igual a falso. Beleza, deixa eu desligar isso aqui tudo, porque isso aqui não precisa. Então, se isso aqui ficar igual a verdadeiro, o acionamento foi verdadeiro e a minha borda foi igual a falso, então a minha borda ela passa a ser verdadeira. E eu vou ter o meu contador. Contador. Só que é o seguinte, eu posso ter meu contador, ele vai ser do tipo Word, só uma contagem interna, eu posso fazer retentivo. Para eu fazer ele retentivo, eu tenho que falar o seguinte, eu tenho que colocar ele como variável de entrada e saída para poder pegar uma variável retentiva lá de fora. Beleza? Então, peguei aqui. O meu contador vai ser igual a contador mais 1. Já tem coisa aqui para ser feita. Calma que a gente chega lá. Eu vou ter a minha contagem. Minha contagem é a meta que eu vou colocar.
input, a variável de input. Beleza, e eu quero que ela fique por cima do contador. Opa, Alt que aperta. Minha contagem. E ele também vai entrar aqui, só pode entrar e fazer isso aqui se a minha contagem for menor que o meu contador. Por isso eu gosto de ter estruturado, porque aqui eu tenho numa linha só várias situações que deixam ou impedem disso aqui entrar. Ele só entra se isso aqui tiver verdadeiro. Ele só entra se isso aqui tiver verdadeiro. Ele só entra se a borda tiver igual a falso. Ele só entra se a contagem for menor que o contador. Então, se tiver tudo isso, a borda passa a ser verdadeira, e o contador incrementa contador mais 1. Por que dessa borda aqui passar a ser verdadeira e isso aqui? Se não tivesse isso aqui, o que aconteceria? Toda vez que o código passasse por aqui durante 100 milissegundos, esse contador ia estourar ao infinito e além. Então, para isso acontecer, eu tenho que criar aqui agora também outra condição. Vou fazer uma condição mais simples aqui agora, que ela é o seguinte. Opa, eu apaguei o que eu não devia. Vou criar na preguiça aqui de novo. Pronto, if. Eu quero saber se o SM405 é igual a false. Porque se ele for igual a false, eu quero resetar minha borda. Borda passa a ser igual a false. Então, se ele entra aqui, quando no pulso de subida desse cara aqui ele entra, borda fica igual a verdadeiro. Só que essa borda aqui, ó, ele conta 1 para o contador e não passa por aqui, ó. Ele conta 1 no contador. E só quando esse rapaz aqui for para falso, que ele reseta a borda. Quando ele der um pulso na borda de subida, que vai executar o que está aqui dentro. Beleza? Deu para poder compreender? Certo. Aí aqui agora é o seguinte. A gente colocou aqui contagem não estourou, né? Quem vai colocar aqui contagem não estourou é aqui agora. A condição de contagem que a gente vai criar. Fazer um if também. Aonde que eu vou colocar que contagem é menor do que o meu contador. Se contagem é menor do que o meu contador, então a contagem não estourou. Contagem não estourou. Verdadeiro que a contagem não estourou. Else agora. Else, se a contagem estourou, contagem não estourou é igual a false. Então, o que isso aqui vai acontecer? Ele vai contar, enquanto o acionamento estiver ligado, ele vai contar o tempo que tiver
dentro aqui da contagem, do contador, né? Ele vai fazendo a contagem. Quando a contagem estourar, chegar aqui, ela for maior do que o contador, ela vai estourar. A gente tinha feito aqui, ó, aqui em cima, o acionamento desligando ele por aqui, né? Então, aqui vai ser o seguinte. Se a contagem estourou, ela chegou no final, nós vamos desligar o acionamento. Acionamento vai ser desligado por aqui. Então, o acionamento passa a ser false. E quer dizer que a gente vai ter que fazer uma bobina lá fora para acionar aqui só num set. Entendeu? Acionamento igual a false. Vamos testar esse trem aqui. Deixa eu ver aqui se está faltando alguma coisa. Tá faltando alguma coisa sim. Se a contagem for maior do que o contador, aqui também temos que pegar e zerar a contagem. Beleza? Ah, mas se zerar a contagem não vai ligar aqui em cima? Não, porque aqui a gente também zerou o acionamento. Só quando tiver outro pulso de acionamento que isso aqui vai voltar a funcionar. Vamos fazer o teste. E ficou grande esse vídeo, mas tá bom. Temos um erro. Cadê o erro? O erro na linha 2. Erro linha 2. End borda, end, contagem menor que contador. Vamos ver. Contagem, contador aqui tá certo. O erro é na linha 2. Vamos tirar isso aqui para poder ver se era isso, se o erro estava aqui mesmo. Erro linha 2 ainda. O ponto e vírgula aqui tá certo, não tá? Ah, tá aqui o erro. Beleza. Então, vamos dar um Ctrl Z, Ctrl Z. Esse ponto e vírgula aqui, ó, é só para quando você quer passar um valor, não para quando você quer carregar. Então, agora vamos descarregar. Opa, se descarregar, a gente tem que colocar lá os valores, né? Senão não vai funcionar. A contagem eu vou colocar aqui um D 85 e o contador um D 86. Beleza, vamos descarregar aqui. Já está ficando muito grande. Se demorar mais eu vou ter que partir esse vídeo. Beleza, então o contador eu quero que ele conte 200, como é em base de milissegundos, vai dar tipo 20 segundos. Se eu aciono aqui, ele aciona. Eu acho que eu confundi, peraí. Esse que é o problema de botar nome parecido. É o contagem que eu tenho que... Aqui, ó, contagem que é o 200. Contador 0.
Vamos ver o que está acontecendo de errado. Tá. Contagem e contador. Se a contagem for menor, beleza. Se a contagem for menor que o contador, é para poder ligar aqui. Vou colocar isso aqui como verdadeiro, beleza. O else, belezinha. Se a gente clicar aqui, a gente consegue ver aqui o que está acontecendo. A contagem está igual a 0. Aqui está o contrário. Eu errei aqui. A condição aqui é o contrário. É quando o contador tem que ser menor do que a contagem. Igual a gente fez em cima. A contagem tem que ser menor que o contador. Então é o contagem. Aí a gente incrementa o contador, né? Tá. Se não muito parecido, às vezes confunde. Não é bom ficar colocando. A contagem, ela tem que ser se o contador for menor que a contagem. Beleza, é isso aqui. Errar, a gente erra ao vivo mesmo. Contagem 200. 7 on. O contador teria que estar aumentando aqui. Vamos ver o que está acontecendo. Por que não está? A borda fica falso. Ah, tem um erro aqui, ó. O erro de sintaxe. O contador, ele é tudo tem que ser exatamente do jeito certo, senão não vai. Então vamos ver agora. A minha contagem vai ser 200. Ele está acionando o pulso. É porque aqui não está deixando. Está errado aqui o parênteses. Eu vou mudar os nomes disso aqui depois, mas vocês já percebem que é problema quando vocês erram no colocam nome muito parecidos. É bom que deixe de aprendizado. Opa, tem que mudar aqui. 200. Que agora tem que fazer a contagem.
Olha lá, contando certinho. Se eu interrompo, ele para na contagem, onde que está. Também desliga a saída. Se eu ligo, ele continua da onde parou. Interrompe, interrompe, parou a contagem ali. Se eu liguei, ele vai. Só que, e quando ele chegar no 200, ele vai desligar a saída e desligar a entrada. Isso aí, funcionou. E a vantagem, como eu criei aqui esse bloco vai ser completamente reutilizado. Do mesmo jeito que eu arrastei e coloquei ele para aqui, ó, eu consigo arrastar ele e fazer vários dele. Esse contador que eu fiz aqui, eu vou mudar os nomes dele aqui, mas o funcionamento está certinho aqui já. E eu vou dividir esse vídeo em dois porque ficou muito grande. Então, beleza. Esses aqui vão ser os 2 primeiros vídeos e depois eu já vou seguir em frente com isso aqui já funcionando dentro da lógica.